Fala, lindões! Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos do livro para finalizar a parte de calorimetria, tá bom? Então, você pode abrir seu livro aí na página 52, já até começamos a discutir esse assunto na aula ao vivo, e hoje nós vamos falar desse princípio das trocas de calor, tá bom? Então eu quero que você considere aí um recipiente com paredes termicamente isoladas, tudo bem? Então quer dizer, não tem como escapar energia para fora desse sistema, nem tem como entrar energia para esse sistema. Bom, na nossa vida real, o que seria esse sistema aqui? Poderia ser um calorímetro, que eu vou comentar lá embaixo o que é o calorímetro. Pode ser uma garrafa térmica a curto prazo, pode ser uma caixa de isopor também a curto prazo, tudo bem? Beleza? Mas olha só, do que se trata esse princípio das trocas de calor? Então primeiro quero que você considere então que eu tenho dois corpos aqui dentro desse sistema isolado, o corpo B e o corpo A. ΘA é a temperatura do corpo A e θB é a temperatura do corpo B, tudo bem? Aí olha só o fluxo de energia. Suponhamos que dê para que a gente consiga enxergar a energia térmica fluindo nos corpos, e aí eu percebo que essa energia térmica, que é chamada de calor, né, essa modalidade, flui de A para B. Ora, como o calor flui de A para B, então a temperatura do objeto A tem que ser maior que a temperatura do objeto B. E esse fluxo vai acontecer até quando? Até os dois atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, atingirem a mesma temperatura. Tudo bem? Então, equilíbrio térmico significa a mesma temperatura, nós já até discutimos isso em outros momentos aí, tá? Então, olha só, como estamos falando de um sistema isolado, todo o calor perdido por corpos do sistema é absorvido por outros corpos do mesmo sistema. Se eu traduzir esse texto aqui para a matemática, eu vou ter a seguinte equação, que o somatório de todas as energias, né? Beleza? Eu coloquei aqui N termos, ó, Q1 mais Q2 mais Q3 mais 3 pontinhos mais Qn vai ser igual a zero. O que significa isso? Que alguns corpos vão ter uma quantidade de calor positivo, significa que ele absorveu energia, e outros vão ter uma quantidade de calor perdido, significa que ele cedeu energia, então a quantidade de calor dele vai ser negativa. Se eu somar todas essas energias, tem que dar zero, justamente porque esse cara perdeu energia, porém esse aqui recebeu a energia do outro. Se eu somar as duas quantidades, uma parcela negativa com uma parcela positiva, esse total tem que dar zero. Beleza? Eu coloquei uma outra maneira de escrever essa equação, que é utilizando esse símbolo aqui, que é o símbolo de somatório da matemática. Tá? No livro de vocês vai estar escrito assim. A tradução disso é essa equaçãozinha aqui. Agora, professor, como que eu sei a quantidade de Qs que vão aparecer na fórmula? Que vai aparecer na fórmula, perdão, melhor dizendo, né? Vai depender da quantidade de corpos e se esses corpos vão trocar, vão mudar a fase ou não, tá? Se eles mudarem a fase, aí vai ter que ter um Q para mudança de fase. Se não mudar de fase, quer dizer, se eu não transitar da fase líquida para a fase gasosa, né, da fase sólida para a fase líquida, se eu não tiver esse trâmite aí, o número de Qs vai ser igual à quantidade de corpos ali dentro do sistema. Agora, se os objetos mudarem de fase, aí vão aparecer mais Qs dependendo de quantos objetos vão mudar de fase. Mas isso vai ficar mais claro aí durante as aulas que nós vamos praticar os exercícios, tá? Os problemas referentes a esse conteúdo aqui. E para finalizar, nós vamos falar do calorímetro, que eu já citei lá em cima, eu vou terminar de falar aqui embaixo agora. O que é o calorímetro, né? Calorímetro é um dispositivo, basicamente é um recipiente, como esse que está aqui, né? Na vida real ele é assim. E aí alguém fez um desenho para representar melhor esse calorímetro aí. Tá? Então é utilizado para quê? Para realizar experimentos de troca de calor. Aí veja bem, quando algum problema falar que o calorímetro é ideal, significa que este não participará das trocas de calor. Então não vai entrar nenhum Q referente aos calorímetros aqui nessa equação. Agora, se algum problema falar assim, ó, o calorímetro é considerado não ideal, ou seja, ele participa das trocas. Significa o quê? Por exemplo, eu vou colocar um pouco de gelo dentro de uma caixa de isopor. Aí depois de um tempo, eu tiro o gelo e coloco a mão lá no fundo da caixa. Ah, senti que a caixa está gelada, mais gelada ou mais fria do que estava antes de eu colocar o gelo. Então quer dizer que a caixa de isopor participou das trocas e esse calorímetro, então, caixa de isopor, é considerado não ideal. Aí quando isso acontece, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar com essa quantidade de calor referente ao calorímetro
sendo Czão a capacidade térmica do calorímetro, tá bom? Como o calorímetro em geral é feito de várias substâncias, tem vários materiais ali, a gente não fala de calor específico, mas nós temos que entrar com a ideia da capacidade térmica, tá bom? Então o Q do calorímetro, C de calorímetro aqui, vai ser a capacidade térmica dele, vezes a mudança de temperatura que ele vai sofrer devido àquelas trocas ali. Tudo bem, lindões? Agora é só pegar os exercícios e mandar ver. Tamo juntão, aquele abraço!